as pessoas aqui participam de um grupo de pesquisa. Sim. Tá? Que a gente busca, até inspirado boa parte no que você fala sobre a concepção de sociedade, conflito, do que a Mayara fala e tudo mais, um grupo de pesquisa, de grupo de estudo. Tem uma organização, aí é pelo Renato e pela Camille, que estão fazendo a organização, vai fazer a apresentação merecida a seu respeito, e, obviamente, eu gostaria de conversar com você, não à toa, você acabou de publicar um livro sobre processo estrutural, e eu estou trazendo a problemática sobre a discussão sobre intervenção judicial em política pública, para discutir alguma coisa sobre separação de poderes. Uhum. Fiquei muito feliz, participei como ouvinte do curso que se fez de processo estrutural. O meu procurador-geral mandou um link para mim e disse, olha, Sandoval, isso aqui é para ti, te inscreve. Eu digo, pois não. Ordem dada, ordem cumprida, com prazer. Essa ordem é uma ordem assim, que era realmente querida e desejada por mim. As pessoas vão estar ingressando pouco a pouco aí, e eu vou passar a palavra aí para que o Renato e a Camille, que estão fazendo a organização, possa fazer a apresentação do professor Vitorelli. E aí, Vitorelli, eu estou fazendo dois webinários com o grupo pesquisa. Um com você, para discutir sobre processo estrutural e atuação ou intervenção em política pública. Isso é uma coisa que a gente vai amadurecer. E a outra sobre negociações estruturais extrajudiciais, ou seja, no aspecto judicial, com o Arenhar. Arenhar para a gente verificar sobre essas premissas. Então, eu queria, assim, do fundo do coração, agradecer. Vou falar menos agora, porque, com certeza, com o dialogar das suas intervenções, das minhas intervenções, nós vamos nos apresentar muito mais. Olha, Clarice, olha, tá vendo aí, Clarice, a nepiana aí. Bem-vinda, Clarice. Que bom você estar aí. Olha, seja muito bem-vinda, Clarice. Clarice, você conhece, né, Edilson Vitorelli? Ela é uma nepiana e é uma pessoa muito querida, professora aqui do Norte, e é uma atuação junto com a Roraima, Pará e Rondônia, para a gente fazer um triangular, junto com Manaus também. Então, eu vou passar a palavra já de imediato para o Renato e para a Camille, para nós começarmos a fazer um diálogo. Hoje você vai agraciar meu fim de tarde, começo de noite, de forma brilhante, e aí vamos conversar. Renato, Camille, com a palavra. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome do grupo de pesquisa, ao professor Sandoval e ao professor Edilson Vitorelli por ter aceitado o convite de palestrar nessa tarde. É um prazer imenso ouvir vocês dois conversando sobre um tema que nos é tão caro e que a gente ainda vê pouca discussão na academia. Então, sem prolongar muito, eu já vou ler um pouco dos currículos dos professores. Em seguida, vou passar a palavra para eles. O professor Edilson Vitorelli... Tá, Renato. Oi, professor. Pode chegar no meu, pode suprimir os ex, que são maiores do que os... Tudo bem, tudo bem. O professor Edilson Vitorelli é procurador da República em Campinas, São Paulo, doutor em Direito pela UFPR e mestre em Direito pela UFMG, foi juiz federal na 4ª Região e procurador do Estado de Minas Gerais, foi também professor visitante na Stanford Law School e pesquisador visitante na Harvard Law School. É professor de Direito da Universidade Presbiteriana de Mackenzie. O professor Sandoval é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará, na linha de pesquisa Constitucionalidade, Democracia e Direitos Humanos. Procurador do Trabalho lotado na Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região, vice-procurador-chefe da 8ª Região. É professor do Programa de Pós-Graduação em Direito na Universidade Federal do Pará e da graduação, e coordenador do nosso grupo de pesquisa. Antes de passar a palavra para o nosso professor Sandoval para fazer as primeiras considerações, as primeiras perguntas, as primeiras inquietações, eu gostaria só de repassar algumas regrinhas do grupo para mantermos a convivência harmônica e não termos nenhum problema no decurso da webinar. Primeiro, eu peço que todos, com exceção dos professores, Sandoval e Vitorelli, desliguem as câmeras e os áudios, os microfones, para que a gente não tenha interrupções. As perguntas, elas podem ser feitas no chat. Ao final das apresentações, quando o professor Sandoval e o professor Vitorelli
terminarem as suas apresentações, as perguntas serão feitas a eles por mim. Então, eu lerei o chat, as perguntas feitas no chat para eles. Quem precisar sair do grupo não precisa dizer no chat que vai sair, basta sair e pedir para voltar no mesmo link. Então, sem me prolongar mais, feitos os devidos agradecimentos e as apresentações, eu passo a palavra ao professor Sandoval. Boa tarde aí a todos novamente. Vitorelli, normalmente quando a gente começa, isso pode se dar numa ideia de bate-papo. Obviamente, nesse bate-papo, para a gente expor aquilo que nós pensamos acerca de um determinado tema. Eu sempre lembro o seu nome, desde quando eu estava na Escola Superior do Ministério Público da União, você é uma das pessoas que eu tenho grande afinidade, tenho um carinho muito grande e tenho uma aproximação muito forte sobre muitas linhas de pensamentos, sobre questões envolvendo conflitos e suas soluções, estruturação dele, como é que ele surge. Você tem uma pegada vinda, você resolveu estudar essa fenomenologia pela sociologia, tem gente que estuda pela antropologia, outros pela filosofia, e, obviamente, você é algo que traz, seus estudos trazem muita matéria enriquecedora. E, obviamente, o seguinte, o seu livro sobre processo coletivo já encaminhava, com algumas linhas, uma discussão sobre processo estrutural, apesar de não se enveredar para isso especificamente, e tratar muito sobre tutela coletiva na sua tese de doutorado. A minha tese de doutorado, e por coincidência eu sempre digo, para quem não tem aí, eu queria dizer que o Vitorelli é doutor mais antigo que eu, 7 dias por minha causa. Essa história vai ser sempre dita entre nós para a gente ficar em risos, né, Vitorelli? Isso é uma matéria que tinha. Então, eu sempre gosto de repetir isso porque me alegra muito. O Vitorelli marcou a tese de doutorado, defesa de tese de doutorado, no mesmo dia que eu, e o Arinhar estava na minha banca, não pôde, ele antecipou, ele poderia postergar, antecipou, e ficou 7 dias. E minha tese de doutorado, Vitorelli, tinha uma discussão também sobre processo coletivo e processo estrutural, porém numa via extrajudicial, uma percepção exclusivamente sobre premissa extrajudicial. E, obviamente, você me traz uma pesquisa depois, muito enriquecedora, cheia de casos práticos, muitos casos práticos, você vai permitir isso. Seu livro ganha na International Association o primeiro lugar, estive lá no Japão, comemorando isso com você. E aí, obviamente, me traz as indagações. Você foi professor visitante, e é algo que eu tenho sempre me preocupado na cultura do Brasil. O Brasil tem uma cultura, ou tem uma premissa de idolatria ao estranho, de idolatria às fenomenologias que vêm. E, obviamente, as pessoas, os estudiosos brasileiros, isso aconteceu desde Clóvis Bevilacqua, desde Santiago, Ponte de Miranda, inúmeros outros, principalmente indo para a Alemanha, estudando na Alemanha, trazendo muitos conhecimentos para cá. Agora nós estamos estudando muito nos Estados Unidos, alguns na Inglaterra, como Conrado Hübner, trazendo estudos para cá, institutos para cá. E nós trazemos esses institutos e nós simplesmente bailamos neles com a criatividade que o brasileiro tem. Esse é um problema preocupante, porque a gente nunca consegue, como diria a jurisprudência dos conceitos da Alemanha, ou como diriam os gregos na epistemologia, chegar a uma conclusão sobre qualquer instituto, porque todo mundo diverge muito sobre tudo. E nós tivemos, e eu fiz meu mestrado no início do século, 2003, 2005, e meu doutorado tempos depois. E eu lembro que naquela época nós discutimos muito o que se faria em teoria da Constituição entre os procedimentalistas, e na teoria da justiça também, entre os procedimentalistas e os substancialistas. Procedimentalistas, aqueles que acreditavam que tudo output que vem do processo, ele é naturalmente justo, ele é formalmente justo, ele não precisa ser questionado. E, obviamente, aqueles substancialistas que dizem que não, que o processo precisa de um conceito moral, precisa de um parâmetro moral para saber se o resultado é justo ou não, não pode ser desse jeito. Com base nisso, se instaura uma celeuma no Brasil, chamada, principalmente tendo como carro-chefe a separação de poderes, especificamente artigo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, traz uma discussão sobre intervenção
judicial em política pública. Eu não gosto muito desse termo intervenção judicial, mas é o nome que foi usado e eu vou aqui render homenagens a isso. E, obviamente, surgiram os procedimentalistas de um lado, que são muitos, principalmente os processualistas, e os substancialistas, como Andreas Krell, aqui no Brasil, que escreveu um livro, trazido como questões como Conrad Hess, e se travou isso por longa data, até que o Supremo Tribunal Federal diz, olha, cabe sim educação pela DPF 45 de forma estranha processualmente, depois pela STA 175 o Supremo Tribunal Federal caminha para a saúde, ou seja, educação, saúde, e em relação à questão do direito de greve, o ministro Gilmar Mendes faz um arremendo e o Supremo concorda o direito de greve dos servidores públicos, e toda essa discussão é instaurada, e nós travamos, portanto, por longas datas isso. De repente, trazidas pelo Owen Fish para o Brasil, pela tradução dos livros do Owen Fish para o Brasil, nós acessamos ao que se chama de processo estrutural. Processo estrutural. Isso traz uma questão interessante, porque todo mundo começa a discutir processo estrutural. E é óbvio que o processo estrutural não está adstrito especificamente às políticas públicas ou às questões envolvendo o governo. Mas nós sabemos que no Brasil o governo é o principal litigante. O governo é o que mais ocupa a barra do judiciário. E nós sabemos, obviamente, que o processo estrutural ia sambar nessa área, não teria dúvida nisso. Entra como processo estrutural. As pessoas começam a conversar. Eu tive várias ações judiciais aqui de tutela coletiva em que os juízes denominaram sentença estrutural. Denominaram sentença estrutural, dizendo como que deveria ser cumprida aquela sentença, como é que deveria, assim, de forma até meticulosa, dizendo passo a passo, ponto a ponto, de como se deveria fazer. E isso se instaura em grandes desastres no Brasil, como aconteceu em Minas Gerais, de onde você é, como aconteceu aqui no Pará, com a questão do navio que acaba afundando aqui com um monte de boi, de gado aqui, como, por exemplo, pode estar se discutindo agora na pandemia. Apesar de não ter uma origem estrutural, as pessoas discutindo que o cumprimento de algumas decisões tem que seguir uma estrutura, principalmente seguindo a ideia de respiradores, de leitos de UTI, era preciso impactar isso daí. Estou ouvindo muita gente falar, mas não vi. E estou recorrendo a você. Ainda as pessoas fazendo um paralelo de como que o processo estrutural, ou como isso se deu nos Estados Unidos, logo porque nem a Suprema Corte dos Estados Unidos, seja em 54, no Brown vs. Board of Education 1, e em 55, no Education 2, eles se autodenominaram. Ele foi denominado pela doutrina tempos depois, e por aí a coisa seguiu. E, obviamente, quem pegar o caso Brown vai perceber muito claramente que ali a Suprema Corte dos Estados Unidos atuou numa política pública de educação numa questão racial. Pura e simples, direta, educação, se a gente faz vazer ou não, me corrige. E aí o que acontece? Eu fui fazer um paralelo e estudar um pouco a história da Suprema Corte dos Estados Unidos. E a história da Suprema Corte dos Estados Unidos é marcada por era, né? Eles gostam de marcar por era. E aí nós tivemos a oportunidade de sermos convidados pela Juliane Facó para falar sobre isso em relação ao processo de trabalho, e eu abordei um pouco disso daí. E aí, obviamente, é muito interessante como a concepção de Estado e as teorias de separação de poderes, e aí vem aqui uma primeira... Eu gostaria de te ouvir na sua conversa sobre isso. Que houve um esquecimento dessa premissa. Tem um esquecimento de todos os argumentos travados no Brasil sobre intervenção ou atuação judicial em política pública. Essas conversas são em separados, eles não são conectados, eles não estão se conversando. E agora me parece duas áreas do direito. Uma do direito constitucional, ainda pegado à separação de poderes, à concepção de Estado e a intervenção judicial em política pública, e outra entre os processualistas, chamado processo estrutural, onde às vezes os objetos são os mesmos, as discussões são as mesmas, resultados distintos, parecendo gregos e troianos, como se não vivêssemos na mesma sociedade, na mesma comunidade jurídica a esse respeito. E aí, obviamente, se a gente seguir um pouquinho de história e de concepção de Estado nos Estados Unidos, nós vamos perceber claramente que os Estados Unidos
ele tem seu tom político tocado se é republicano ou democrata. Os democratas são mais socialistas, os republicanos são mais liberais, e aí nós temos avanços e desavanços, vou usar uma palavra que não existe aqui, avanços e retrocessos acerca de matérias. E aí o que acontece? O que nós temos nos Estados Unidos? Nós temos, por exemplo, uma era que vem desde a questão do Marshall, que é no caso Marbury versus Madison, onde foi instaurado o célebre caso de controle de constitucionalidade difuso, onde lá quase ninguém discute isso, Vitorelli, mas na minha tese eu cheguei a verificar, aquele caso, ele foi um caso, Vitorelli, que tinham duas teses ali. Tinha a tese do Marshall, que era presidente da Suprema Corte, que era, apesar de ser federalista, portanto não era confederalista, na época a discussão entre federalistas e confederalistas, apesar de ser federalista, ele defendia uma teoria da separação de poderes diferente. Marshall, com aquela ideia de que grande opressor dos Estados Unidos era o parlamento inglês, queria se proteger das agressões do parlamento. Madison, Thomas Jefferson e Madison, foram os dois que idealizaram, disse, não, peraí, Montesquieu tem razão, eu acho que é bacana a separação de poderes, eu acho que o poder, se ficar na mão de um só, é usurpado, a pessoa acaba abusando, tem todo um critério nesse sentido. Mas é preciso eu olhar para a divisão do trabalho. Eu devo separar poderes porque eu tenho que dividir trabalho. E o mandamento constitucional tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido. Se, porventura, alguém que é incumbido de cumprir não cumpre, ele é um incompetente, a competência passa a ser do outro. Eu trabalho isso na minha tese, mostrando essa nova fenomenologia. E também vejo que as pessoas não estão trazendo isso à baila tema. Eu não sei se isso você considera importante ou não, e gostaria nesse diálogo conversar a esse respeito com você. Nós nunca conversamos, essa é uma oportunidade sobre isso. Essa questão, portanto, vem voltada a uma premissa de concepção de Estado, onde nós temos a Revolução Americana e a Revolução Francesa, tudo isso concebendo o Estado liberal. Essa era, ela é confirmada num caso em 1905, chamado caso Lochner, que foi um caso de uma lei de Nova York que limitou a carga horária dos padeiros de Nova York, e, obviamente, isso leva para a Suprema Corte, e a Suprema Corte diz, não se metam, não deve se meter na liberdade dos outros. Parlamento, você editou uma lei inconstitucional, não te mete na atividade privada, não te mete regulando horário, não te mete nada. Em 1929, nós temos a grande crise, em 1933, assume um presidente democrata dos Estados Unidos, passa 2 anos lá, desenvolvendo inúmeras políticas sociais. Aí regulou salário mínimo, regulou seguro social, regulou um monte. Essas premissas começam a ter uma grande briga com a Suprema Corte, até que Roosevelt tenta adotar a ideia de ampliar a quantidade da Suprema Corte e tudo mais. Mas a Suprema Corte só vem conceber uma premissa de uma concepção de Estado social, especificamente no caso Brown, voltada à educação. E, obviamente, ali, a Suprema Corte, sem chamar de intervenção em política pública ou não, decide a inconstitucionalidade daquela segregação racial no âmbito da educação, principalmente voltada ao Estado do Sul. Decide em 54, dizendo isso é inconstitucional. Os Estados do Sul chegam na Suprema Corte e dizem, Suprema Corte, seguinte, meu irmão, eu não sei como fazer, não tenho ideia como fazer isso, não. E a Suprema Corte entra, portanto, na negociação para discutir o como. Vamos ver como fazer isso. A minha tese de doutorado, Vitorelli, ele tenta estratificar tanto o conflito, ou o problema, ou a insatisfação social, quanto sua forma de administração, incentivo, gestão ou solução em quesitos. E a gente se atrapalha todo porque, às vezes, eu estou discutindo alguma coisa, não, mas aí depende de lei, então para não, vamos ver quem, isso é uma questão de quem.
Olha, então isso aí está modulando os efeitos, isso é uma questão do quando. É do quando. E aí, obviamente, o processo estrutural se preocupa muito com como aquilo vai ser cumprido para garantir a efetividade. Então, como é muito forte em relação a isso. Então, é um dos quesitos, tem um processo estrutural, e talvez esse quesito como, na solução das tutelas coletivas, seja supervalorizada pela discussão que nós temos aí hoje pelo processo estrutural. Não sei, estou fazendo uma indagação sobre isso. E aí, obviamente, nós vamos ter hoje muitas discussões sobre processo estrutural, onde talvez discussões importantes como separação de poderes, concepção de Estado, eles começam a perder sentido ou lógica. E mesmo que não envolva conflito com o Estado, porque veja que no caso Lochner, não foi uma briga com o Estado, não era uma estrutura do Estado. No caso Lochner, era uma lei que estava regulando a relação do trabalho, a iniciativa privada. Dizendo, irmão, não, o Estado não tem que se meter na iniciativa privada, não, sai daí. Então, e teve essa discussão acerca. Então, veja, acerca da intervenção ou atuação. Obviamente, como eu compreendo a separação de poderes muito à la Madison e à la Jefferson, eu costumo não chamar de intervenção, chamo muito de atuação. E até a propósito, metendo um pouquinho, entendo que o Ministério Público tem legitimidade democrática e substancial, moral, para atuar em política pública. E, obviamente, vou me atrever a falar aqui, me posiciono academicamente contra aquela ideia do Aras de que o Ministério Público não pode atuar. Obviamente, isso é uma discussão que tem, não estou aqui discutindo aqui a instituição, nós somos do mesmo MPU, da mesma instituição, mas, obviamente, minha posição acadêmica antes dele assumir se posicionava nesse respeito de forma diferenciada. Então, eu posso, sim, discutir um litígio estrutural, um problema estrutural, e eu posso, sim, discutir uma solução estrutural para esse problema, ou até uma gestão estrutural. Porque, Vitória, é muito engraçado, quando a gente estuda essas premissas, toda a teoria da separação de poderes, as teorias de estados e suas concepções, e também as teorias processuais, como, por exemplo, a teoria da ação, a teoria da causa de pedir, as teorias do pedido, porque uma coisa está atrelada à outra. Se eu pegar a causa de pedir, por exemplo, e aí, obviamente, dialogando com você, da individuação, eu tenho resultados outros, o juiz não é preso, é meio inquisitorial, então me parece muito mais com o processo estrutural, me parece muito mais com essas... As pessoas continuam discutindo causa de pedir pelos elementos da demanda, onde é tudo preso de uma concepção liberal. Se eu fizer uma discussão, por exemplo, de que eu tenho que apresentar as causas de pedir, os pedidos são genéricos a tal ponto de que eu posso enquadrar naquela causa, naquela relação jurídica, seja ela de direito coletivo ou individual, colocado em juízo, e dali eu posso extrair qualquer outra solução. Eu tenho outras premissas, um juiz mais ativo, e aí eu vejo processualistas, por exemplo, dizendo que o CPC de 2015 adotou uma concepção de Estado liberal, deve intervir pouco, mas quando chega em processo estrutural diz que tem que intervir muito. Ou seja, algo que, se eu não for buscar essas concepções, eu vou bailar, e hora eu vou pisar em terreno molhado e tornando terreno seco sem saber se estou em um ou em outro. E aí, obviamente, discutir, por exemplo, coisa julgada. Discutir as características da relação que tem, que são estruturais ou coletivas, de direitos sociais, como, por exemplo, elas são dinâmicas, elas são graduais, elas são contínuas, elas são progressivas, elas têm uma mutabilidade muito forte. E, obviamente, quando eu entro com aquela ideia de coisa julgada, o juiz preso à causa de pedir, princípio da congruência, que tem que estar preso e tudo mais, eu não consigo solucionar porque eu estou tentando vestir roupa de uma pessoa cujo tamanho e a dimensão não cabe nela. Então, obviamente, ou eu rasgo a roupa ou tem gente sobrando, ou tem corpo sobrando, sobre essa premissa. Essas ideias, por exemplo, não vejo, por exemplo, o Beranco,
até o Barroso fala muito em intervenção em política pública, o Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, todas essas são matérias que, para mim, em alguma medida, deveria ser imbricada. Você que estuda muitos casos a esse respeito, essas matérias, uma hora ou outra, vão ter que vir à tona para que isso seja discutido. Então, a premissa que tem o processo estrutural é maravilhoso, é bacana e está cada vez mais intrigante, gostoso. As coisas estão em situações estranhas, ou em situação excelente, excepcionais. Eu concordo com sua percepção de que existem conflitos estruturais, existem problemas estruturais, e existem formas ou processos estruturais. Eu costumo dizer que a condução, o tratamento é estrutural. Porque tem situação, Vitorelli, que ela é tão dinâmica que não se soluciona. Ele se administra. Há uma gestão daquela solução. Eu tenho que admitir que aquilo aí, muita gente diz, a teoria de erros e acertos, são várias medidas, eu tenho várias hipóteses. É isso aí, porque você faz uma gestão. Eu estava estudando um livro que ele estava dizendo o seguinte, olha, eu não vou usar a palavra solução de conflitos, porque tem conflitos que são geridos. É melhor que eu trate isso como tratamento de conflitos, gestão de conflitos, porque eu não consigo, tem coisas que eu não consigo dar conta. E o mundo moderno hoje, com o dinamismo que tem, está muito mais mutável do que efetivamente as outras premissas. E eu vejo, por exemplo, gente muito preocupada com coisa julgada, e a preocupação está certa, não estou dizendo que não está certa, não. Mas eu não vejo a preocupação de estudar os fundamentos por meio do qual a coisa julgada não pode segurar nesses fenômenos. Onde que está a concepção de Estado por trás, a teoria da ação, a teoria da separação de poderes, como é que isso, a teoria da jurisdição, o juiz é o quê? Ele é uma natureza declaratória? Ele é constitutivo? Ele é construtivista? Tudo isso parte de uma premissa de teoria do direito. Ou seja, como é que ele se liga ali como fonte do direito? E as pessoas, às vezes, ficam dando uma supremacia legiferante e dá uma força muito grande a precedente. Não importa se foi a lei que deu ou não. Porque muitas vezes eu fiz um estudo, Vitorelli, junto com o Breno Bahia, que fez o doutorado, uma pessoa extraordinária comigo, eu fui estudar o grau de vinculação dos precedentes à luz do próprio Supremo, ou seja, o quanto o Supremo obedece aos próprios precedentes. E nós vimos que independe de ser um precedente ou uma súmula ou uma tese que a Constituição diga que vincule, que a lei diga que vincule, ou não, tem precedente que pega e precedente que não pega. Então, a gente chamou de precedentes formalmente vinculantes e materialmente vinculantes. Por exemplo, o habeas corpus da não autoincriminação teve um grau de adesão absurdo, inclusive influenciando o legislador no CPC 2015, artigo 300 e alguma coisa, sobre a questão da não autoincriminação. Então, eu me caminho até aqui, e minha provocação vai até aqui. Eu quero te parabenizar pelo teu livro, e eu espero ter trazido indagações que tenha movimentado as suas teorias, seus estudos, e que possa, de alguma forma, a gente movimentar essa noite aqui, início de noite, maravilhosa. Um grande abraço, sou seu fã na discussão da tutela coletiva e espero ter contribuído aí com o meu grupo de pesquisa e de estudo, com suas observações. Palavra obrigado, meu amigo Sandoval. Já anotei um monte de coisa aqui dessa sua arguição para poder abordar. Boa noite a todos, então. Eu que agradeço, em primeiro lugar, a todos vocês de estarem tomando esse tempo para que a gente esteja juntos aqui. Vou fazer um esforço para que a gente também seja breve e não quero perder muito tempo, o tempo de vocês aqui esticando muito essa conversa. O que eu quero mesmo é falar alguma coisa sobre o que eu penso sobre esse assunto, sobre as ponderações do Sandoval e deixar que vocês perguntem. Eu acho que mais importante, já que o grupo é pequeno e acho que a intenção foi essa mesmo, permitir que vocês perguntem e que a gente possa tratar isso de uma maneira mais dialogada do que com uma longa exposição, até porque eu tenho falado muito sobre esse assunto e acho que vários de vocês devem ter estado em alguma live minha anterior, então já deve saber basicamente o que eu penso sobre isso.
eu quero aqui mostrar para vocês, hoje eu recebi o livro novo, então quero começar mostrando aqui para vocês o seguinte, a primeira contribuição que eu tenho nessa questão, enquanto livro, né, fora os artigos, é esse livro, que foi a minha tese de doutorado, que é o livro que o Sandoval se referiu, que ganhou o prêmio da International Association of Procedural Law. A contribuição que eu espero ter dado ao processo brasileiro nesse livro é ter deixado claro que a gente pode trabalhar a categoria dos litígios coletivos, independentemente das características do processo. Então, acho que esse é um novo viés de atuação, de pensamento, que nos permite avançar, raciocinar em cima de como é o litígio, independentemente de como é o processo. Esse é um terreno no qual a teoria tradicional do processo, Sandoval, que é um estudioso disso muito maior do que eu, avançou muito pouco. Pegou-se aquele conceito lá antigo de lide natural, se disse basicamente que a lide natural não interessa para o processo e que o que interessa é o modo como a lide é trazida para o processo. E se avançou muito pouco em relação a isso, né? Se pensou muito pouco sobre isso. Até que mais recentemente a gente começa a ter um retorno a essa ideia de que o perfil do conflito importa, com a noção de processo como instrumento para a realização do direito material. Quer dizer, se o processo é um instrumento para a realização do direito material, e nem todo mundo concorda com isso, mas é a concepção dominante hoje, é a minha concepção e é a concepção dominante hoje, então faz sentido que o direito material influencie o processo. O Hermes Anetti tem, inclusive, um artigo muito interessante em que ele fala de uma relação circular. O processo influencia o direito material porque, no fundo, você só consegue compreender o direito material a partir da compreensão do que daquele direito material pode ser realizado no processo. E, ao mesmo tempo, o processo tem como missão realizar o direito material. Então, eu acho uma concepção fantástica, porque você cria mesmo uma relação de circularidade. O processo influencia o direito material porque ele influencia o modo como o direito material é compreendido. E o direito material influencia o processo porque o processo tem que ser capaz de realizar aquele direito material. E o Marinoni vai dizer isso com muita clareza, quer dizer, não adianta eu afirmar que eu tenho um direito se aquele direito não é realizável, se aquele direito não é implementável, se aquele direito não é concretizável pela via do processo. Isso vira só uma declaração de boas intenções do ordenamento jurídico. Então, a minha concepção nesse livro foi discutir exatamente que o perfil do processo coletivo precisa ser mais aderente ao perfil do litígio coletivo. E até hoje ele não foi, porque nós não compreendemos bem o perfil do litígio coletivo. A gente tentou desenhar um processo coletivo que nada mais é do que uma adaptação do processo individual, sem termos uma boa compreensão das características dos litígios coletivos. E isso é um problema mundial, são problemas de todos os sistemas que trabalham com isso, inclusive do sistema americano. E aí, qual que é o efeito prático? Às vezes, você exige mais do que deveria, e aí você burocratiza desnecessariamente um processo que deveria ser simples. Às vezes, você exige menos do que deveria. E aí você deixa o grupo com um processo inadequado às necessidades do direito material. Então, quando eu fiz essa tipologia dos litígios, dividindo os litígios em globais, locais e irradiados, o que eu queria dizer ali era que, estudando as características do litígio, a gente vai ser capaz de estudar, de desenhar modelos processuais que sejam aderentes a essas características. Então, só para dar um exemplo, um litígio global é um litígio que tem impacto muito pequeno sobre sobre os indivíduos que compõem o grupo. O impacto individual, embora coletivamente o dano seja relevante, individualmente ele é irrelevante. Então faz sentido, num litígio global, você pretender, por exemplo, realizar uma oitiva da comunidade? Não faz.
Não faz sentido. Faz muito mais sentido você fazer uma reunião com especialistas, por exemplo, do que você querer ouvir o grupo. Porque o grupo pouco se importa com isso. O dano que ele sofreu é muito pequeno, o impacto que ele teve ali é muito reduzido. Então, não tem muito sentido. Por outro lado, quando a gente está discutindo um litígio local, em que você tem um impacto subjetivo muito grande sobre os indivíduos que compõem o grupo, ali faz sentido você fazer reuniões, você ir em loco, você tentar descobrir o que aquelas pessoas pensam. Ali faz sentido você questionar um legitimado coletivo que pede uma coisa que o grupo não quer. Porque ali sim o impacto do processo sobre os indivíduos é muito grande. Então, por exemplo, nós tivemos agora o caso do acordo coletivo dos planos econômicos. O acordo coletivo dos planos econômicos teve uma imensa oposição das próprias vítimas. As próprias vítimas se manifestaram nos autos, etc., dizendo que elas não queriam aquele acordo. E aí vem o Supremo foi lá e homologou. E não deu nenhuma atenção a essas objeções. Então, essa é a pergunta. O processo coletivo serve para isso? Para passar o trator, né, em cima dos pleitos individuais? Ou para ignorar? Essa é uma questão a se discutir. Agora, porque não sei se vocês estão sabendo, esse assunto voltou à pauta, não chamou tanta atenção na imprensa por causa da pandemia, mas o acordo foi prorrogado, fizeram um termo aditivo e prorrogaram o acordo coletivo dos planos econômicos. Por quê? Porque ele foi uma porcaria e só 10% das pessoas aderiu. Então agora eles resolveram prorrogar o acordo para tentar fazer com que mais pessoas façam a adesão. Você tem dezenas, eu abri os autos no Supremo, tem dezenas de advogados atravessando petições em nome de seus clientes se opondo ao acordo. O Supremo simplesmente ignorou essas manifestações. Então, isso que a gente quer com o processo coletivo, né? E aí, tem uma terceira modalidade de litígios, que são os litígios irradiados, dentro da qual a gente tem um subgrupo, que são os litígios estruturais. Então, eu caracterizei os litígios estruturais como aqueles conflitos que englobam uma coletividade de pessoas que, por sua vez, é composta de vários subgrupos. E esses subgrupos são afetados de maneiras distintas por aquele conflito. E mais do que isso, um conflito que é causado pela operação de uma estrutura. E aqui estrutura é um termo genérico que engloba instituição, políticas públicas. Então você tem uma estrutura público-privada, como Sandoval já adiantou, que funciona mal, e essa instituição público-privada que funciona mal é causa do litígio. E para você resolver o litígio estruturalmente, você tem que mudar o comportamento da instituição. Você pode tratar esse litígio, ou como o pessoal, né, tem traduzido aí, numa tradução literal, endereçar esse litígio de outras formas? Pode. Você não precisa necessariamente tratar dele como um litígio estrutural. O sistema admite outras soluções. Então, o exemplo mais simples de perceber isso é falta de medicação no SUS. Você tem problemas reiterados de falta de medicação no SUS. O sistema admite várias soluções para isso. Uma delas é a ação individual. Eu vou lá, peço a medicação para mim e dane-se o resto. Resolvo o meu problema e os outros que se virem. Então, o fato da gente ter um litígio estrutural não significa que nós tenhamos um processo estrutural. O processo estrutural, como diz Sandoval, é um construto que vai depender muito do modo como ele vai ser conduzido. Se você não tiver uma condução estrutural daquele processo, ele não é estrutural. E o que seria essa condução estrutural, né? Essa condução estrutural, basicamente, é você visar o objetivo de solucionar as causas desse problema. Solucionar as causas desse problema. Até hoje, como essas causas são complexas, como essas causas são multifacetadas, como essas causas são difíceis, então o processo estrutural nunca vai se resolver com uma canetada. Se você tem uma decisão judicial dizendo resolva o problema no prazo de 90 dias, isso não é um processo estrutural. Isso pode ser um processo coletivo,
mas não é um processo estrutural. Por quê? Porque não tem jeito de você resolver problemas estruturais simplesmente dizendo, resolva-se, né? Que foi talvez, e aí entrando nas ponderações do Sandoval, foi talvez a nossa primeira fase de intervenção em políticas públicas. E aí quero fazer aqui, então, abordar esse ponto que foi o que o Sandoval, né, pautou. Eu classificaria esse pensamento sobre a intervenção em políticas públicas no Brasil em algumas fases, e mais ou menos no mundo isso acompanhou também. Num primeiro momento, a intervenção em políticas públicas estava presa, estava protegida pelo manto da discricionariedade administrativa, e aqui no Brasil estava particularmente protegida pelo manto costurado por José Afonso da Silva, das normas constitucionais programáticas e das normas constitucionais de eficácia limitada. Então, José Afonso foi lá, escreveu uma belíssima tese dizendo o seguinte: nem tudo na Constituição vale do mesmo jeito. Né? Algumas coisas que estão ali na Constituição estão ali como programas e que vão ser cumpridos ao longo do tempo, etc, etc. Como o executivo, que é quem vai cumprir esses programas, tem discricionariedade, então o executivo vai fazer isso no seu tempo. Esse foi o primeiro momento intelectual no Brasil, durou muito tempo, até que nós chegamos num segundo momento, que foi o momento da DPF 54, né, que nunca foi julgada no final das contas, né, Sandoval? O ministro Celso de Mello deu uma liminar bonita, toda poética, etc, etc, e o mérito nunca foi julgado porque a CP perdeu o objeto, a DPF perdeu o objeto. Se vocês olharem lá no site, vocês vão ver que ela perdeu o objeto. E aí, mas ela influenciou muito, todo mundo começou a citar aquela decisão como se fosse uma decisão do Supremo, que ela nunca foi, ela era uma liminar do Celso de Mello, e aí o pessoal começou a citar, e aquilo ali ganhou força, e o próprio Supremo começou a citar, e aí o próprio Supremo começou a decidir em cima daquilo, e o Supremo fechou a questão. E o STJ também. Cabe a atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas. Esse negócio de proteger isso com o manto da discricionariedade é uma falácia. Nós vamos intervir em políticas públicas, sim, e aí o que o Judiciário vai dar é um critério de intervenção. Não é que não existe um critério, é que o critério que existe é difícil de você aferir ex ante. O Judiciário vai dizer o seguinte, ele mesmo vai dizer, o Judiciário interfere em políticas públicas excepcionalmente, quando for demonstrada uma injustificável omissão do Poder Executivo. O problema é que, excepcionalmente e injustificáveis, são conceitos jurídicos indeterminados. Você não consegue definir ex ante o que é uma omissão injustificável e o que é uma intervenção necessária. Isso vai virar casuísmo, porque é um conceito aberto, não tem jeito. Né? E aí eu estou falando isso, guardem isso, por causa do problema dos precedentes, que o Sandoval mencionou também. Então isso vai virar um casuísmo. E aí o Ministério Público, que é o grande impulsionador disso, o Ministério Público começa a fazer ação no Brasil inteiro para intervir em políticas públicas. Eu cito uma, inclusive, que foi julgada pelo STJ, em que o Ministério Público de Minas pediu para que o município de Uberlândia fosse condenado a construir uma usina de reciclagem de recursos provenientes da construção civil. E o STJ disse, ótimo, está condenado. Então, veja que nós estamos falando de uma coisa muito específica, né? Reciclagem de resíduos provenientes da construção civil. Negócio super específico. O STJ disse, o Judiciário pode mandar fazer isso. Então, ao longo do tempo, o STJ veio abrindo isso e veio permitindo intervenções cada vez maiores. Mas eu me lembro, quando eu estava na faculdade, o TJMG decidiu a possibilidade de determinação judicial para contenção de desmoronamentos em Ouro Preto, no município de Ouro Preto, que tem muito morro e tudo, e o acórdão
era muito cauteloso, dizia o seguinte, olha, tem prova nos autos de que já tem vários anos que isso acontece, que o município não fez nada, etc, etc, etc. Então, havia uma cautela um pouco maior, que ao longo do tempo, o judiciário foi gradualmente abrindo e dizendo, direitos materiais têm que ser eficazes, e se eles não estão sendo eficazes na via do processo, a gente vai ter que torná-los eficazes de alguma maneira. Se eles não estão sendo eficazes na via executiva, na via administrativa comum, nós vamos torná-los eficazes de alguma maneira, e essa alguma maneira é o processo. E aí vem a terceira fase. A terceira fase é dizer, mas de onde vai vir esse dinheiro? Né? Que é a famosa teoria da limitação, da reserva do possível. Né? Da reserva do possível, que vai dizer, não, isso aí não é assim, não é só mandar, esse dinheiro não pode sair de lugar nenhum, etc, etc. Só que apesar da reserva do possível ter colado muito na doutrina, ela colou muito pouco na jurisprudência. Se vocês pegarem, fizerem uma pesquisa no STF e no STJ, vocês vão ver que o número de hipóteses recentes em que o STF e o STJ aceitam a reserva do possível é muito menor que o número de instâncias em que eles negam esse argumento. Então, eu fui procurador do Estado, quem é procurador do Estado hoje, se ele argumenta a reserva do possível, é um argumento provavelmente derrotado. A chance de você ganhar é muito menor do que a chance de você perder. O Supremo e o STJ não estão muito afeitos a isso. Só que, então, beleza, estamos ganhando, tá ótimo. Só que o argumento está aí. E esse argumento vem pipocando muito vivamente na doutrina do direito administrativo. Eu venho dizer, eu gosto muito de direito administrativo. Se eu não tivesse estudado processo, eu provavelmente teria estudado direito administrativo. E eu venho dizendo que nós estamos vivendo hoje uma espécie de contra-reforma no direito administrativo. Porque o direito administrativo foi o ramo do direito que, durante muito tempo, combateu a discricionariedade. Né, você tem, eu cito isso num artigo meu, você tem Garcia de Enterria dizendo que a discricionariedade é o cavalo de Troia do Estado de Direito. E que a discricionariedade era algo para se combater. Agora, o que acaba acontecendo? Hoje, a doutrina administrativa brasileira vai se voltando contra isso. E ela vai começando a dizer que o judiciário está interferindo demais na discricionariedade, que a discricionariedade está... que o administrador, que está havendo uma espécie de, aspas, apagão das canetas, que ninguém mais quer ser administrador e que, por causa disso, o judiciário precisa intervir menos, responsabilizar menos, deixar o administrador para o lado dele. Então, esse é o novo giro hermenêutico do direito administrativo. Não sei se alguém estuda direito administrativo, mas é o novo giro hermenêutico. É um ramo do direito que, durante anos e anos, brigou pelo controle e hoje briga contra o controle. Quando eu estava na faculdade, se apelidavam os tribunais de contas de tribunais de fase de contas. Hoje ninguém diz isso mais. O povo do direito administrativo hoje fala em excesso de controle. Está dizendo que os administradores estão sendo controlados demais e que isso está sendo ruim para os administradores. Aí nós chegamos no passo seguinte. Qual é o passo seguinte? O processo estrutural. O processo estrutural, que é o meu novo livro, eu vou mostrar para vocês que eu recebi hoje, finalmente chegou, o processo estrutural, que é o livro que eu acabei de lançar pela Juspodium, é a busca de um meio termo. Que meio termo é esse? É você tentar dizer que o judiciário vai intervir sobre políticas públicas, mas ele vai tentar, pelo menos, intervir de uma maneira ordeira, de uma maneira a atenuar os efeitos colaterais que a intervenção desordenada vem causando. Né? E ela vem causando, os efeitos colaterais estão aí, não dá para negar. Né? Pega na saúde, por exemplo, qual é o efeito colateral óbvio? A partir do momento que o juiz dá uma liminar para fornecer medicamento para alguém, esse medicamento vai ser comprado por dispensa de licitação, consequentemente por um preço mais alto. Isso é inegável. Quem nega isso é terraplanista. Né? Falar, não, o judiciário pode condenar à vontade, o executivo se vira. Não, a gente tem que reconhecer, existe um efeito colateral.
O que não quer dizer que você não deva fazer só por causa do efeito colateral. Isso é igual remédio. Você vai pesar. O que é mais pesar? O que tem mais valor? O remédio ou o efeito colateral? Se você tem um remédio que tem mais efeito colateral do que efeito positivo, você não deve aplicá-lo. Se ele tem mais efeito positivo, mas também tem efeitos colaterais, você deve aplicá-los. Então, uma coisa não nega a outra, né? A existência dos efeitos positivos não nega a existência de efeitos colaterais. O processo estrutural é a busca desse meio termo. É a busca de uma intervenção ordeira em políticas públicas. É por isso que o capítulo 2 do livro, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês, mas o capítulo 2 do livro se chama O Processo Estrutural Deveria Existir? E é exatamente isso que eu estou desenvolvendo. É essa discussão de processo e democracia, é essa discussão de intervenção ou não intervenção em políticas públicas, e basicamente o que eu estou dizendo aqui hoje para você, o que eu estou dizendo no livro hoje é o seguinte, que nesse ponto, né, que, primeiro, a intervenção está aí, ela tem efeitos positivos, eu acho que os efeitos positivos são maiores que os efeitos negativos, e que a alternativa é pior. Porque você tem duas alternativas ao processo estrutural. A primeira é continuar permitindo que as pessoas demandem seus próprios direitos e nunca se pense em resolver a política macro. O que cria aquilo que eu chamo aqui no livro de processo desestrutural. Porque você vai começar a desestruturar a política pública porque você tem garantido direitos subjetivos para as pessoas. Ou a terceira alternativa, que é ainda pior, que é você dizer que esses direitos materiais são insindicáveis pelo Poder Judiciário. Então, você vai pegar esses direitos materiais que as pessoas vêm pleiteando em relação a políticas públicas e você vai dizer que eles não são sindicáveis pela via jurisdicional, o que significa, em grande medida, transformá-los em uma declaração de bons propósitos que não traz efeito prático para as pessoas. Né? Então, o processo estrutural, na verdade, ele surge como a melhor alternativa num contexto de alternativas ruins. Quais são as alternativas ruins? Número 1, os direitos materiais são garantidos pela Constituição, não há como negar. Número 2, a Constituição garantiu a implementação desses direitos, também não há como negar. Número 3, se esses direitos não estão sendo implementados pelo Poder Executivo, é natural que eles sejam buscados em outros caminhos, em outras vias, inclusive no Judiciário. Às vezes eles são buscados no Legislativo, devo dizer isso a vocês. O Legislativo brasileiro, o pessoal fala, o juiz sai dando tudo, não sei o quê. Na verdade, se a gente fosse fazer um ranking de irresponsabilidade entre os poderes, o poder mais irresponsável de todos é o Legislativo. O Legislativo vive criando despesas sem dizer de onde vai sair o dinheiro. E jogando as bombas na mão do Executivo. Tanto que o Executivo vive vetando coisas que o Legislativo criou, em termos de políticas públicas. Então, o Judiciário, em todos os casos, pelo menos está preocupado em discutir isso. O Legislativo está menos ainda. Agora, as leis existem. E aí eu faço meu último comentário para a gente abrir para o debate, Sandoval, que é o seguinte. É muito diferente a discussão de intervenção em políticas públicas nos Estados Unidos e no Brasil, Sandoval. Porque a Constituição norte-americana não contém nenhuma norma relacionada a políticas públicas. Nem no texto da Constituição, nem nas 10 primeiras emendas à Constituição, que são o Bill of Rights, nem nas emendas subsequentes. Então, toda vez que a gente tem uma discussão de políticas públicas e judiciário nos Estados Unidos, ela é muito mais difícil, porque você não tem norma para apoiar essa questão. Para vocês terem uma ideia, a grande norma que apoia esse debate nos Estados Unidos é o devido processo legal. Eles tiveram que sair fazendo uma ginástica do devido processo legal, criar um conceito todo novo de substantive due process para extrair direitos materiais da cláusula do devido processo legal.
Olha que loucura, né? Você pega uma norma processual e começa a extrair dela direitos materiais. Por quê? Porque o texto constitucional é pobre demais lá. Então não havia alternativa. E aí sim, a doutrina teve margem, a doutrina mais conservadora teve margem para sentar o pau nisso e dizer que a Suprema Corte jamais deveria fazer esse tipo de coisa, blá, 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 blá. No Brasil, essa crítica é muito fraca, porque nós temos Constituição, nós temos lei e, em regra, embora haja exceções, em regra, o que a gente está querendo implementar quando a gente interfere em políticas públicas, são direitos que estão previstos na Constituição, que muitas vezes estão regulados em lei e que simplesmente são descumpridos. E aí se descumpre com o argumento de que não tem dinheiro, com o argumento de não sei o quê. Tá bom, eu entendo isso, o dinheiro não é infinito. Mas a questão é, em termos de arcabouço normativo, você tentar transpor para o Brasil a discussão americana é algo que precisa ser feito com muito cuidado, porque nós temos um arcabouço de normas constitucionais e legais muito vasto para permitir a intervenção jurisdicional em políticas públicas. E aí, a partir do momento que nós vamos intervir, o que eu digo no livro é melhor que seja com qualidade. Já que nós vamos intervir, é melhor intervir bem. E o processo estrutural permite que a gente intervenha bem, porque ele permite que a gente investigue as causas e aí faça aquilo que eu denominei, até ilustrei no livro, como uma ideia, uma noção cíclica de processo. Em vez da gente ter um processo que vai da petição inicial, passa pelas provas, passa pela decisão, passa pelo cumprimento de sentença, e aí você implementa o direito, em vez de você pensar o processo linearmente, você passa a pensá-lo ciclicamente. O processo vai fazer um diagnóstico do problema, vai fazer um plano para resolver esse problema, vai implementar esse plano, vai fiscalizar a implementação desse plano e, a partir da fiscalização, vai fazer um novo diagnóstico. E aí vai revisar o plano, vai implementar o plano revisado, vai fiscalizar o plano revisado, vai fazer um novo diagnóstico, implementar o plano e assim por diante. Então é uma noção de um processo cíclico. Para quem gosta dessas coisas de Netflix, é um processo Dark. Eu estava falando isso outro dia numa aula e gostei. É um processo igual ao Dark, em que o futuro influencia o passado. Porque você precisa que a implementação influencie a decisão. A implementação da própria decisão influencia a decisão. E é por isso que ele é cíclico. Você precisa mudar a decisão a partir daquilo que você aprende na implementação da decisão. Então você cria esse ciclo de melhoria da política pública. Eu concordo com o Sandoval, muitas coisas não vão ter solução. O que você vai ter é melhoria, é avanço na política pública, ao longo de um tempo que você vai ter que determinar. Mas essa é a ideia, é você ter um processo que está preocupado em ver a figura maior, e não só o problema de 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. É ver o problema dessas pessoas como uma pista do problema maior. Diagnosticar esse problema maior, planejar a solução, implementar a solução planejada, fiscalizar o plano e diagnosticar de novo. Porque a realidade de políticas públicas é fluida, ela é mutável, ela se altera. E por causa disso, a gente vai ter que acompanhar esse diagnóstico. Vejam, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu fecho com esse exemplo, eu não cito esse exemplo no livro, mas é um exemplo que eu acho interessante. No início da década de 90, nós tínhamos um problema estrutural seríssimo no Brasil, seríssimo, que era o acesso a linhas telefônicas. O Brasil não tinha linhas telefônicas para todo mundo, era um problema estrutural terrível. Era um problema estrutural tão sério que algumas pessoas, que por alguma razão que ninguém sabe qual tinham mais de uma linha telefônica, alugavam linha telefônica e viviam de alugar linha telefônica. Então imagine que naquele momento você tivesse um processo estrutural para permitir a universalização do acesso à telefonia. Seria um processo estrutural super complexo, super complexo. No entanto, o problema foi resolvido. Pelo quê? Pela privatização, pela abertura do mercado. Só para vocês terem uma ideia, o MPF lida com um problema decorrente da privatização das telecomunicações, que foi a seguinte: o contrato de privatização, ele exigiu a instalação de orelhões em localidades
que tenham determinado contingente populacional. E esses orelhões hoje são totalmente inúteis, por causa do celular. Então, surgiu um problema aí. A gente veja como é difícil política pública, que a política pública é difícil não é só para o judiciário, ela é difícil para o executivo também. Porque agora o executivo tem um contrato que o obriga a exigir a instalação de um orelhão que não serve para nada. E pode parecer que não, mas instalar orelhão é caro, porque você tem que cabear, você tem que fazer todo o cabeamento, tem que abrir vala, etc, etc. Então, ninguém vai usar. Você tem um contrato que manda fazer, ninguém vai usar. Então, a dificuldade que a gente tem num processo estrutural é a dificuldade que é inerente ao próprio direito material. A dificuldade é inerente à política pública. Não é uma dificuldade apenas do processo. Políticas públicas são difíceis. E se a gente quer, e aí eu chego na conclusão, se a gente quer um processo que seja adequado ao direito material, e se o direito material sobre o qual nós estamos interferindo aqui é fluido, mutável, se altera com a realidade, então o processo vai ter que ser fluido, mutável e se alterar com a realidade. Não vai ter como. O bizarro é você querer que seja diferente, né? É você querer que um processo rígido, pensado para os conflitos individuais, seja aplicado também no contexto de um conflito que não tem nada a ver com isso, que é um contexto completamente diferente. Então, estou abrindo o chat aqui, vendo aqui, a Marcelene perguntou se o processo estrutural não acaba com essa discussão de interferência, etc. Não, eu tenho a impressão de que atenua. A minha visão é que o processo estrutural atenua essa discussão. Agora, eu não acho que ele vá acabar, porque essa contrarreforma que existe lá no direito administrativo é fortíssima, e não acho que ela vá acabar da noite para o dia. O Silvio também perguntou aqui sobre o consequencialismo. Eu acho... Silvio, que a Lindbe, nesse ponto, tem uma contribuição interessante sobre o consequencialismo. Lá no meu site do academia.edu, lá na parte de rascunhos, tem um artigo que eu escrevi sobre isso. E no livro eu trato disso também, especificamente para o processo estrutural. Eu acho que o fato da Lindbe ter abraçado o consequencialismo, de alguma maneira, beneficia o argumento em favor do processo estrutural. Porque ele permite que a gente discuta as consequências da adoção ou não adoção de determinadas políticas públicas. Ou seja, você tem uma autorização legal para discutir consequências. E aí, qual é o controle disso? E aqui eu prometo que eu me calo. O controle disso é um bom sistema de precedentes. Esse é o grande desafio. Sandoval mencionou. Os tribunais no Brasil, a começar pelo Supremo, não cumprem os próprios precedentes. Isso é um problema gravíssimo. Isso é um problema gravíssimo. Porque o único controle que existe num cenário de casuísmo é o apego aos próprios precedentes. A partir do momento em que você não tem isso, e no Brasil estou plenamente de acordo, o Supremo é o primeiro a dar o mau exemplo, aí as coisas não vão funcionar. Nós tivemos recentemente nos Estados Unidos um julgado extraordinário sobre esse assunto. Extraordinário. A Suprema Corte dos Estados Unidos estava discutindo uma questão de aborto. E a Suprema Corte tem agora dois novos justices ultraconservadores indicados pelo Trump. E a maioria da Suprema Corte em relação a essas questões de aborto sempre foi pequena. E matematicamente, os conservadores com esses dois agora teriam maioria para derrubar as posições favoráveis ao aborto na Suprema Corte. Então os conservadores estavam esfregando as mãos, porque essa derrota que eles sofreram lá na década de 70 quanto ao aborto, 50 anos depois, eles iam enfiar a goela abaixo dos liberais restrições ao aborto. 50 anos de derrota que eles nunca engoliram. O negócio foi para votação e o presidente... Vitorelli, você fechou o seu áudio. Eu
Você fechou Desculpa, o áudio. acho que eu esbarrei aqui. O Justice Roberts, o presidente da Suprema Corte, votou com os liberais. E aí você fala, mas como assim? Ele escreveu isso. Ele disse: eu discordo dos liberais, concordo com os conservadores. Mas aqui existe uma coisa chamada stare decisis. E em 2009, que foi ontem, esta corte decidiu um caso idêntico de outro jeito. Então, eu não posso permitir que agora, simplesmente porque a maioria mudou, a corte diga outra coisa. Então, eu não vou aderir às razões dos votos dos liberais, mas eu vou votar junto com eles e vou manter o 5-4 que a gente obteve no passado por apego ao stare decisis. Isso é seriedade. Isso é seriedade. É o sujeito que vota contra o que ele pensa, porque ele quer manter a coerência da corte. Rosa Weber fez isso no Brasil, no habeas corpus do Lula. Rosa Weber fez exatamente isso e foi achincalhada pelos próprios colegas, não apenas pela doutrina, pela imprensa, como pelos próprios colegas, dizendo: essa maioria só existe porque você está votando com ela, porque é a maioria de um voto. Então, se você mudar de lado, não existe a maioria. A questão não é essa. A questão é que essa é a posição da corte. Então, a gente tem que ser fiel à posição da corte. O Justice Roberts fez, há 2 semanas atrás, a mesma coisa que Rosa Weber fez no habeas corpus do Lula. E foi elogiadíssimo. Elogiadíssimo. Todo mundo, o país, toda a doutrina jurídica americana dizendo: é isso aí. Stare decisis é isso aí. Não é mudou uma pessoa no tribunal, agora a gente vai rever tudo que a gente já votou para se aproveitar de uma nova maioria, né? Infelizmente, no Brasil, o que a gente faz é isso. Mudou uma pessoa, a gente se aproveita da mudança para desfazer tudo que foi feito. Enquanto for assim, aí eu vou concordar com a crítica de que a gente vai ter muitos desafios em termos de coerência no judiciário, porque o controle da coerência está nos precedentes. Enquanto a gente não tiver apego aos precedentes, a gente vai ter muitos desafios de coerência. O que não significa que a gente não deve intervir em políticas públicas. É só que isso vai ser um efeito colateral a mais, o qual a gente poderia evitar. O remédio para esse efeito colateral é fácil. A gente poderia evitar esse efeito, pelo menos. E aí a gente vai ter dificuldade para evitá-lo. Então, Sandoval, esperando ter abordado todos os questionamentos da sua longa arguição inicial, eu fico à disposição para perguntas aí do grupo. Eu acho que o grupo está perguntando para a gente também. Na verdade, não foi uma arguição, foi uma exposição de um pensamento tentando vir. Você, na verdade, você nunca atende o que a gente espera, você supera o que a gente espera. Obrigado, querido. Obrigado. Olha, aqui o seguinte, você respondeu ao Silvio, ele está fazendo a pergunta, você fez a resposta do Silvio e uma da Marcelene. Creio que tem uma outra da Marcelene aqui. Tem uma outra da Marcelene aí que você pode responder, ou eu também posso abordar nesse sentido, porque as perguntas não vieram até agora. Normalmente o João Renato acaba fazendo isso, mas eu tenho algo a falar assim, olha. Aqui ele está falando aqui, no diapasão da relevância do direito material, os palestrantes concordam que o processo estrutural, quanto à decisão, é consequencialista, como assevera Posner em sua obra Direito, Pragmatismo e Democracia, e traz a lume o pragmatismo cotidiano, cujo espiritualismo for atacada por Durkheim. Essa é uma questão interessante. Por quê? Primeiro vou falar um pouquinho, Silvio. O Silvio foi um aluno meu, muito bom, ele é muito bom, ele foi um aluno meu. O foi é para aluno, não para muito bom, ele continua muito bom. A palavra consequencialismo, ele é tratado em relação à democracia e à separação de poderes. Então, por exemplo, tem determinadas instituições que são consagradas democraticamente no input, a priori, o caso do parlamento. Pelo voto, o cara já tem legitimidade democrática só porque teve muito voto. Algumas instituições, como diz Ackerman, da Universidade de Yale, eles são poderes burocráticos. Esses poderes burocráticos, apesar de, como é o judiciário, como é o Ministério Público, como é a Advocacia da União e tudo mais, esses poderes burocráticos, ele tem uma estrutura de poder.
Só que eles são muito criticados, porque, em tese, eles não seriam democraticamente legítimos. Isso fez com que Barry Friedman, nos Estados Unidos, para pegar duas referências dos Estados Unidos, e aqui a Pogrebinski, a Tammy Pogrebinski, fizesse um estudo para verificar se realmente os poderes burocráticos eles atendem ou não à democracia. Barry Friedman, por exemplo, chegou à conclusão de que nenhuma decisão de qualquer instituição seja ela democrática ou não, ela é efetiva se a população não aceitar. Se ela tiver um nível de rejeição, ela não se implementa. E ela tem vários estudos a esse respeito. Quem quiser pode pegar, ele tem uma teoria da teoria do diálogo popular moderado. Ele tem várias pesquisas, ele fez pesquisas empíricas por 10 anos, depois de mais de 15, tem 25 anos de pesquisas. Vai mostrar que isso é consequencialismo, ou seja, eu sou democraticamente legitimado porque minhas decisões trazem consequências que a população aceita, a democracia aceita. Esse é um primeiro. Você está usando duas palavras aqui que são, eu estou tentando dar uma densidade. Um é consequencialismo e o outro é pragmatismo. Então, verifiquem que isso daí está voltada à separação de poderes e à democracia. Já o pragmatismo, ele está voltado às teorias do direito, que Dworkin faz uma crítica severa, porque ele desenvolve três grandes... Na verdade, ele pega a teoria do direito e desenvolve em três grandes grupos. Um chama-se convencionalismo, onde várias correntes positivistas estariam ali dentro, inclusive a calceniana, a de Hart e tudo mais. E aí ele vai dizer o que é convencionalismo: eu estou preso ao passado. Eu não posso superar o passado, o judiciário não pode ultrapassar o passado. E aí, obviamente, eu tenho vários teóricos nos Estados Unidos, como, por exemplo, Bickel, Sunstein, que eles são teóricos que dizem que o judiciário não pode avançar. Entre os processualistas, nós temos Chiovenda, que é a natureza declaratória, nós temos Canelucci, natureza constitutiva, e aí eu posso até falar construtivista também, fazendo um paralelo entre a separação de poderes, a discussão de separação de poderes, a separação de processos, porque eles se comunicam, as pessoas não ligam, mas eles se comunicam. E tem o pragmatismo. O que é o pragmatismo? O pragmatismo, diz Dworkin, é o decide o momento, sabe? É o que der. Então, eu não tenho compromisso com o passado, eu não tenho compromisso em respeitar as decisões anteriores, eu não tenho compromisso com precedentes, simplesmente está valendo aqui ou agora. Ou, como diria uma filosofia de Sêneca, passado e o futuro roubam o meu presente. Não valem para mim, eu vou viver o aqui e agora, ou como diria Raul Seixas, nas suas músicas encantadoras, é algo que se coloca. E aí, obviamente, Dworkin vai falar sobre integralidade ou integridade, dizendo que eu tenho que respeitar, sim, o passado, mas eu tenho que evoluir. E ele traça ali duas premissas, chama-se coerência vertical e coerência horizontal, Silvio. E o que é coerência vertical? Eu respeitar o passado. O que é coerência horizontal? Eu respeitar o presente. Então, ele diz, quando a fenomenologia do presente está muito disseminada, a coerência horizontal se chocar com a coerência vertical, a coerência horizontal deve prevalecer. Como também ele diz que quando a equidade se choca com a justiça, equidade e justiça no caso concreto, e justiça, a premissa geral de justiça, a equidade prevalece. Então, ele estabeleceu algumas ordens de preferência ou prevalência. Onde que isso se conecta? Se conecta, sim, com o processo estrutural. Tua pergunta vem, por quê? Porque o processo estrutural tem dinamismo, tem algo que muda, tem algo que se está evoluindo. Mas vejam que, apesar de parecer as coisas não são as mesmas, porque o dinamismo, como, por exemplo, o Vitorelli falou, está nos conceitos jurídicos determinados, estão nas cláusulas gerais, estão nos princípios. Então, eles estão em algo que não foi definido. Não é simplesmente eu estar desrespeitando o passado ou respeitando o passado. Quando eu tenho uma percepção, por exemplo, que eu vou limpar aqui os bois aqui e tudo mais, que hora eu mando limpar, hora eu mando recompor, hora eu mando indenizar, e eu vou bailando nisso, não é porque eu estou ali a brigar com o passado ou em prol do presente e tal. Não, não é. Eu não tenho premissas, ou como diz Alexandre Freitas Câmara, padrões decisórios que me permitam avançar
sobre isso. O que eu percebo é que as características de hoje, de nossa vida, o dinamismo, a complexidade, a pluralidade de causas, a pluralidade de sujeitos, requer novas formas de pensar. Novas formas de pensar. Então, essa é a premissa. Então, não é que o processo estrutural, por exemplo, vai submeter a um experimentalismo, a um pragmatismo de Dworkin, que Dworkin critica, não. Não quer dizer não. Não quer dizer que o processo estrutural vai desrespeitar precedente, vai rasgar a lei, vai rasgar a Constituição, e seja o que seja. Não. Ele vai respeitar, só que ele vai estar diante de medidas que, em tese, ele não tem uma solução adequada para aquele momento. E ele vai ter que ir trabalhando isso com metas, com planejamento. Por exemplo, o Vitor está colocando esse ciclo, os administrativistas chamam de PDCA, Plan, Do, PDCC, Control e Act, Check e Act. Ou seja, eu planejo, eu faço, eu avalio, eu check e ajo de novo. E aí eu tenho um ciclo que se movimenta, não é isso, Vitorelli? Provavelmente é esse ciclo que tem. E, obviamente, eu estou ali sempre agindo numa premissa de resolutividade. Ou seja, são quesitos que nem o legislador, nem a Constituição trouxe predeterminadamente para aquele caso. O problema é complexo demais. Não sei se fiz entender. E aí eu vou entrar um pouquinho, se tivesse repórter, sobre em tempos de pandemia, não é difícil aplicar e solucionar processo estrutural em curto espaço de tempo, já que necessita de cognição ampla e profunda para a solução de litígios complexos? Pergunta muito... Essa faltou você para responder, Vitorelli. Se você quiser, eu posso pular para outra, se você quiser responder na frente, ou eu posso responder aqui, você que sabe. Fala de novo, por favor. Ela diz aqui, em tempos de pandemia... do tempo, isso, tá. Não, eu li, ele tá aqui na minha tela, já achei. Então, veja só, na minha tese, doutor, você quer responder essa? Eu falo muito sobre essa questão de tempo. Eu acho que o processo estrutural tem, sim, um problema, vários problemas em termos temporais. Eu acho muito difícil, independentemente do contexto, dentro, fora de pandemia, essa questão do tempo é um desafio para o processo estrutural. Porque como o problema é complexo, é ingênuo achar que ele vai se resolver de maneira rápida. O que você pode tentar, em contextos em que decisões rápidas são necessárias, usar, por exemplo, decisões parciais de tutela provisória para resolver aspectos mais prementes do problema e remediar aspectos mais prementes enquanto você trabalha com as questões de fundo. Agora, é difícil? Realmente é difícil. Isso pode implicar algum tipo de iniquidade temporal, que é sacrificar o presente em nome do futuro? Em algumas situações isso pode ser inevitável. Agora, eu ainda acho que isso é melhor do que atender quem bateu na porta do judiciário. Porque quem bateu na porta do judiciário usualmente não é a pessoa mais vulnerável. A pessoa mais vulnerável não tem acesso à justiça. Então, simplesmente sair atendendo quem bateu na porta do judiciário acaba gerando, além de uma ilusão de solução, você piora a iniquidade, porque você não resolve para todo mundo, e aqueles para quem você resolve são pessoas que talvez não precisassem tanto daquela solução. Perfeito. Eu tenho no mesmo sentido. Nesse livro aqui, que foi a tese de doutorado, eu trago uma premissa e trago uma teoria aqui sobre exigibilidade gradual, contínua, dos direitos sociais ou dos direitos que têm esse grau de complexidade. E aí vem sua pergunta, a questão de tempo que o Vitorelli está falando, decisões parciais, como eu estou trabalhando na tutela extrajudicial, eu não tenho essa discussão. Mas como processualmente isso pode ser resolvido, sim. Dizer que, por exemplo, o tempo é longo para o processo estrutural é o tempo de resolutividade integral, total. Mas isso não quer dizer que está parado, não. Quer dizer que eu tenho várias decisões. O Conrado Hübner fala em rodadas procedimentais provisórias. Última palavra provisória. Ou seja, eu tenho uma deliberação, eu vou fazendo e eu estou, como está dizendo ali, tem um ciclo, onde eu planejo, faço, checo e ajo de novo, e tem essa interação, e aquele momento eu estou agindo, eu não paro. Isso é contrário ao que José Afonso da Silva disse, que a Maria Helena fez a classificação sobre normas de eficácia restringível, não restringível e tudo mais. É uma outra premissa. Ou seja,
tem que fazer, não pode parar. Então, obviamente uma questão de tempo. Aí responde diretamente. Época de pandemia, nós estamos sim. Olha só, é muito interessante, Vitorelli, porque não me parece, pelo menos até agora que eu vi, que isso tenha sido um problema estrutural, o Covid-19. E não me parece que seja. A mim também não. Pelo menos por enquanto, a mim parece que também não. Mas as soluções estão sendo estruturadas. Está tendo negociação de mexer com toda a estrutura. E está colocando, olha, me diz uma coisa, eu tenho que montar um hospital de campanha, voltando até o Silvio, um hospital de campanha em Belém. Belém baixou. Vamos desmontar esse hospital de campanha e vamos montar outro em Capanema, em São Luís, sei lá onde for, em Manaus. Isso a gente, então, decide de novo mandar para lá. Por quê? Porque as circunstâncias mudaram. Então, eu não estou aqui desobedecendo o passado, como era no caso do pragmatismo ou do convencionalismo. Não, eu estou me adaptando à realidade para fazer, como diz aí, o devido processo legal substantivo, que é o Owen Fish, que gravou isso daí, que até o Vitorelli fez a premissa. Ele é um processualista muito voltado a isso. Então, na verdade, a exigibilidade tem que ser contínua sempre, não pode parar. Eu tenho quesitos, o que, como, quando, onde. Olha, muitas vezes é em quem. Olha, está precisando de uma lei, está precisando de qualquer coisa que seja. Então, se está precisando de uma lei, vamos envolver o parlamento, vamos envolver. Nesse outro livro aqui, que foi o primeiro livro da minha dissertação de mestrado, eu trago uma percepção e trago uma ideia de que uma decisão judicial estrutural pode reverberar em um processo de lei, processo legislativo. Ou seja, eu tenho uma estrutura seguinte, olha, cheguei até aqui, está muito bem, mas eu acredito que precisa de mais premissas a serem resolvidas, mais cânones e tudo mais. Então, essa é a premissa por meio do qual eu falo. E é muito engraçado, eu até esqueci, voltando a ele, porque essas perguntas são embrincadas, Vitorelli, você pode interferir aí na conversa, se porventura concordando, discordando. É o seguinte, você falou da LINDB, e é verdade, a LINDB, quando fala de aplicação de normas transitórias, principalmente no artigo 23 da LINDB, que ele estava colocando lá, ele dá essa margem. Mas, Silvio, olha só que interessante. A lei de introdução ao Código Civil anterior fez uma opção em teoria do direito. Disse, eu não quero ouvir falar em negócio de transição em princípio de direito e nada, meu irmão. Sed lex dura lex. Botou princípios gerais de direito lá para o final como uma forma de quase de quinto grau em importância normativa. Veja que as coisas mudaram agora e as teorias do direito estão mudando. Falta a gente revisitar a teoria do direito. Que teoria do direito segura o processo estrutural? Que teoria do direito? Porque quando você traz o pragmatismo, o convencionalismo, a integridade, eu estou discutindo teoria do direito. E aí eu posso permitir isso daí, fazer uma discussão a esse respeito. Mas, até agora, o processo estrutural, ele tem um impacto muito forte na teoria da separação de poderes. E aí eu entro na terceira pergunta da Marcelene. Como o processo estrutural não acabou o debate da interferência em política pública, ou interferência do poder no outro, não entendo que não. Não entendo assim. Por que eu não entendo essa premissa? Mas interessante. Isso tem a ver com as teorias da separação de poderes. Se nós entrarmos numa teoria de separação de poderes de Montesquieu, essa história vai ser irresolúvel para sempre. Vai ficar sem resolver, porque realmente o judiciário está, sim, entrando em área que, quando Montesquieu discutiu e as pessoas implementaram em muitos outros países, não era para se meter. Em 1907, 5, 8, que Ovenda disse, natureza declaratória, Revolução Francesa, passamos todo o século XIX dizendo, boca da lei, não te mete, meu irmão, não te mete. Essa é a premissa por meio do qual se tem. Quando o Madison e o Jefferson foram vencidos, essa teoria se consagrou de forma fenomenal. Nós temos uma injustiça histórica com Jefferson e Madison. Foi Jefferson e Madison que disse que poderia, sim, competente era o que faz. E aí está a questão do fazer. Plan, do, check e act again. Quer dizer, ou seja,
Just do it. Você tem que fazer, cara. Não tem para onde correr. Uma coisa é certa. A Constituição não pode ser vilipendiada porque se considerar ela morta. Nem tampouco desprezada ou tirada suas vestes de dignidade porque não tem alguém que não está fazendo. A pessoa tem que fazer, tem que ir lá e fazer. Então, o que me falta, eu entendo aqui, Marcelene, é as pessoas discutirem as teorias do direito. Perceberem que o judiciário pode, sim, em certo grau, em certa medida, caminhar, sim. Não pode caminhar em tudo, porque senão usurpa-se um poder por outro. Mas há uma margem gradual, uma margem dinâmica, em que eu posso, sim, dar entrar. Por que não? Um juiz não pode dar uma posição e dizer um como, por exemplo, no caso Brown versus Education, que o juiz disse, cara, olha, é o seguinte, pega um ônibus dos pretos, um dos brancos, pega um determinado lugar, mistura os dois, quebra o banheiro tal, faz tal coisa, desativa a escola tal, ou seja, se envolver, entrar com o problema, compreender o problema, racionalizar o problema, planejar, estabelecer metas, cumprir essas metas, correr atrás dessas metas, ou como o Antônio Passos Cabral falou, das facilities, né? Ou seja, que são aquelas empresas hoje em dia que são contratadas para fazer cumprimento, para facilitar aqueles cumprimentos dessas decisões. Então, eu acho que não acabou, não. Eu acredito que nós estamos num passo de maturidade, nós estamos num passo para compreender que um poder pode, sim, ter uma atuação conjunta com o outro. Eu acho que o Brasil ainda não entrou efetivamente nas teorias do diálogo, que está no Canadá, que está no Israel, que está chegando que está na Inglaterra, que está chegando no Brasil muito timidamente, as teorias do diálogo, e eu adoto isso na minha tese. As teorias do diálogo precisam ser formadas. É muito engraçado que hoje em dia, quando você tem um problema estrutural que envolve um poder, discussão entre o poder e o outro, um dos primeiros argumentos, Vitorelli, é dizer que você não tem competência, você não tem atribuição. São argumentos que Madison e Jefferson iam rir. Só Marshall, que adotou no caso Marbury. Então, o caso Marbury versus Madison, e não à toa o caso Marbury versus Madison, o Madison era o Madison mesmo, o mesmo teórico, o mesmo federalista. Ali, naquele caso, era para ser o caso Marshall versus Madison, e Madison perdeu, porque Marbury foi o caso efetivamente, mas o que estava por trás era uma discussão teórica ferrenha sobre que teoria da separação de poderes os Estados Unidos iam adotar em relação ao parlamento estadunidense e à Suprema Corte estadunidense. Na premissa do seguinte, você vai para a Revolução Gloriosa, Revolução Francesa, os opressores eram os reis. Quem teve muito poder? O parlamento. Você vai para os Estados Unidos, quem arrebentavam os Estados Unidos era o parlamento inglês, deu poder para a Suprema Corte. Então, é uma questão de discussão até histórica de como essas teorias vão se mostrando, e como disse meu amado orientador Antônio Maués, disse, Sandoval, um dos grandes problemas da humanidade é que a história é contada pelos vencedores. E quando os vencidos... E quanto aos vencidos, depois essas teorias voltam à tona, mas são esquecidos. Como, por exemplo, é o caso da confederação nas uniões de blocos econômicos, como é o caso agora da teoria de separação de poderes dos federalistas, que está aqui revivendo afloradamente, sem efetivamente ter uma justiça histórica ao nome deles. Era isso que eu tinha a falar, Vitorelli, a esse respeito. A pergunta. Tem uma outra pergunta aí, Vitorelli? Você acha que tem alguma indagação? Deixa eu ver se tem outra pergunta. Tem mais pergunta, Renato e Camille? Tem, professor. Tem uma última pergunta. Sim. E vai ser realmente a última por conta do horário. Sim. Feita pela Graziele Silva. Boa noite, professores. Tenho uma dúvida. Um problema que seja atualmente recorrente, em que ainda não há legislação que atenda e que interfira em um direito constitucional que não seja relacionado a políticas públicas, mas e que vem tomando uma atenção incisiva do judiciário em decisão a cada caso, justamente por interferir no âmbito de um coletivo,
Seria possível trazer o processo estrutural para atender as demandas, trazendo uma maior segurança jurídica? Qual é o problema que você está pensando? Eu estou sentindo que tem um exemplo concreto por trás disso aí. Eu também acho que tem mesmo. A Graziele pode se pronunciar aí? Pode sim. Ela pode ativar o microfone e pode fazer a pergunta, se quiser explicando o que motivou a pergunta, pode sim. Fazer um embargo de aclaramento para não dizer de declaração, né? Graziele. Ela respondeu no chat que seria envolvendo direito digital. Bom, eu não entendo nada de direito digital. O que eu posso dizer sobre esse assunto talvez seja o seguinte: bloqueio de redes, tá, o exemplo bloqueio de redes. Eu entendo o problema, Graziela, ótima pergunta, é interessantíssimo. Quer dizer, daria para pensar num processo estrutural em relação a isso? Dá. Lá nos Estados Unidos, inclusive, nós tivemos alguns processos estruturais em relação a empresas privadas, e talvez desse para pensar assim no processo estrutural, porque quando os exemplos que eu dei aqui, a rigor eles seriam de fato um processo reestrutural, não é isso? Você tem uma estrutura que já existe, mas funciona mal. O que você propõe aí, e alguns outros autores propõem, é um processo estrutural de fato, é para criar uma estrutura que ainda não existe, né? Então você tem previsões muito genéricas, abstratas, mas você ainda não tem uma estrutura de aplicação disso. Então, por exemplo, seria imaginável, é um tema legal, você pensar um processo estrutural contra o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o Twitter, para que eles estruturassem uma política contra as fake news. Né? Nos Estados Unidos isso está acontecendo, só que isso está acontecendo na via do legislativo. Não sei se vocês viram na semana passada, foi um dia histórico que os presidentes os 4 maiores techs do mundo foram convocados e prestaram depoimento no mesmo dia perante o Congresso norte-americano. Qual é a discussão? É a estrutura do negócio deles. O Congresso norte-americano está discutindo se o modo como eles estruturaram o negócio deles não é lesivo à concorrência, não impede a entrada de outros players no mercado. Então, seria teoricamente viável transpor isso para um processo judicial e dizer, olha, vamos processar esses players para que eles estruturem mecanismos adequados, eficientes de combate às fake news. Eu não veria problema nenhum que isso fosse tratado. É que, como o Sandoval mencionou, o campo para a solução de problemas estruturais não é apenas o processo. A gente pode ter a solução de problemas estruturais, de litígios estruturais, pelo executivo, pelo legislativo, e você pode ter essa solução vindo de vários lados. Não seria impossível que ela viesse do âmbito do processo. Quem sabe ela ainda vem, né? A gente não sabe o tanto que isso vai avançar, o tanto que esse debate vai avançar, mas quem sabe a gente pode vir a ter no futuro um processo estrutural nesse caso. O fato de ser uma empresa privada não é nenhuma objeção. Eu menciono isso no livro novo, inclusive, que você tem experiência de processos estruturais contra empresas privadas nos Estados Unidos, inclusive contra grandes empresas privadas. Olha, Graziele, sua pergunta foi maravilhosa e até ajuda a responder um pouco as perguntas anteriores. É o caso, você está dizendo, olha, isso é um problema que a legislação não previu. Isso é um caso específico de como que a exigibilidade dos direitos permite que você vá sempre avançando e um processo estrutural possa deliberar sobre essa questão. Ou seja, é preciso solucionar. Se, porventura, não tem uma legislação específica, eu tenho um conjunto de normas que, na minha compreensão, na formação da minha convicção moral ou jurídica, de acordo com a teoria do direito que possivelmente você queira adotar, ela venha a dizer como certo ou como errado. Então, isso mostra que não é um pragmatismo, não é um consequencialismo, não é uma premissa como estaria querendo ali se pronunciar, seja o Barry Friedman, seja a Tammy
Pogrebinski aqui no Brasil. Não é isso, não. Mas, como o Vitorelli falou, e muita gente já está falando isso, era melhor que o processo estrutural fosse chamado de reestrutural. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura que danifica, que traz danos aos direitos, que trazem ilicitude, e o processo, na verdade, os litígios, os problemas é que seriam estruturais, adviriam de uma estrutura. O processo seria uma ideia de reestrutura. Esse caso aqui, eu preciso definir estrutura para que esse aspecto seja resolvido. Eu tenho problemas digitais? Tenho. Eu até estava lendo um artigo chamado Constitucionalismo Digital, onde a discussão é exatamente isso. Nós não temos, como o mundo digital é muito novo para a gente, no nível que ele avança, no dinamismo que ele avança, a gente não tem ideia do quanto ele interfere na autonomia privada, simplesmente não aceita ou não aceita, porque você clica ali, aí você diz que aceita, você não leu nada, tinha zilhões de palavras lá, poderia estar te condenando. Você não tem noção do quanto ele interfere na sua intimidade, na sua vida privada, naquilo que ele pode danificar na sua vida pública. Uma fake news pode acabar com sua imagem, pode destruir sua honra. Então, todas essas premissas são questões que eu posso avaliar sim. E as redes sociais, elas são trabalhadas em cima de internet, de redes de conexões por meio de internet, que tem uma concepção de estrutura, sim. É muito engraçado, se você já tiver a possibilidade de ir nos Emirados Árabes ou na China, algumas redes sociais lá não rodam, porque eles entendem que tem uma ideia de espionagem por trás. Por exemplo, lá o WhatsApp não roda, lá na China é o WeChat. Lá nos Emirados Árabes também tem dificuldade para se rodar, porque eles entendem que isso viola a intimidade e tudo mais, e viola até a segurança nacional. A segurança nacional. Então, verifique que não é que não tenha uma lei, mas tem um conjunto de legislação, tem um conjunto de aspectos que eu posso caminhar. O interessante nisso é pensar um pouco o contrário. Quer ver? Segue comigo. Normalmente, porque não tem lei, pode. Então, aqui no processo que se tem para discutir isso, na teoria que eu tenho de normatividade dos direitos coletivos, que ele é sempre progressivo, ele está sempre em busca, ele não para nunca, a ideia é o contrário. Eu estou diante de um problema, o parlamento não trouxe uma solução muito clara para mim ainda, e eu tenho que caminhar. E eu posso caminhar isso extrajudicialmente? Pode. Grandes acordos? Pode. Não, posso judicialmente? Pode. Com processo estrutural? Pode, sim, com processo estrutural. A tua pergunta, eu acho que fecha não sei se tem mais perguntas, numa ideia de mostra que seja o processo estrutural, seja a concretização dos direitos humanos, de que eu trato na minha tese, seja a percepção que se tenha, significa que nós temos muito mais atividade da vida comum do que normas para acobertar. E nós temos que nos valer das poucas normas que tem, dos poucos precedentes que tem, ou da pouca estrutura moral do que é certo e o que é errado normativamente, para tentar trabalhar, dizer o seguinte, olha, isso não está bem, isso não está legal, está tendo direito violado, e em nome desse direito violado, como diria do outro, como meio de trunfos, eu vou sim sindicar judicialmente a solução, a gestão, ou a transformação, ou a restauração desse problema relacional que está me acometendo ou está acometendo a sociedade. Não sei se eu fiz a resposta que você esperava, mas eu acredito que aquilo que eu achava que deveria dizer foi dito. Muito bom. Bom, meus caros, então, Sandoval, já que estamos chegando ao final, eu agradeço muito, mais uma vez, a todos vocês pela gentileza do convite, enfim, pela receptividade, e fico à disposição. Se alguém depois quiser mandar alguma pergunta e tudo, eu tenho e-mail aí, minhas redes sociais, Telegram, Facebook, tudo, Instagram, eu fico à disposição de vocês, se tiverem mais alguma questão. Olha, Vitor, tem uma pergunta aqui do Silvio ainda, mas a gente pode até depois o Silvio colocar para a gente responder. Então, eu queria, mais uma vez, não sendo um jargão ou repetitivo, mas dizer assim, efetivamente, fundo do coração, eu queria lhe agradecer. Você agraciou, eu espero que eu tenha
de alguma forma, agraciado sua vida, como você agraciou a minha hoje, e todos os alunos que aí estão. É sempre um grande prazer, você enriquece, você trouxe para mim muitas considerações, até então, dos meus estudos e pesquisas, ainda não acabados, e como diria Maués, meu orientador, uma boa tese, uma tese excelente, só é realmente excelente quando ela é incompleta. Uhum. Porque eu tenho medo da completude. Quem acredita em Deus pode seguir a segunda vinda de Jesus e acabou tudo, né? E talvez eu não seja um dos escolhidos, acabou. Eu posso ter literalmente levado o farelo nessa premissa. Eu me coloco à disposição também, se porventura o seu grupo de pesquisa, o grupo de estudo quiser dialogar, eu sou um abelhudo e estou começando a escrever muito em relação à questão de conflitos, problemas, gestão, transformação, solução, as premissas que tem, dialogar. Eu acredito, sabe, Vitorelli, que você fez um estudo maravilhoso sobre a estrutura dos litígios e como é que... Não a estrutura, mas vou falar, a epistemologia, a definição desses litígios, e tratou isso como um processo coletivo. E eu acredito que tanto a tua tese como a minha tem muito a dialogar, porque como você fez uma coisa processual, eu fiz outra extraprocessual, e tem um vácuo assim muito grande entre um e outro, que para mim a gente pode suprir com pesquisas, com escritos a esse respeito. Quero lhe dizer que muitos dos meus alunos aqui, conhecem seu livro, porque eu passei aqui no PPGD, então trabalho eles aqui no PPGD. E realmente dizer que você abrilhantou a noite hoje. Obrigado, obrigado. Um abraço, A gentileza carinho enorme. O prazer foi todo meu. Obrigado pela gentileza do seu convite e do seu grupo de estarem aqui comigo, e realmente fico à disposição. O pessoal que estiver estudando aí o trabalho, que quiser dialogar com mais alguma coisa, só me mandar uma mensagem, eu fico à disposição. Grande, forte abraço. Sucesso. Valeu. Aí. Tchau. Obrigado. Olha, o meu livro está chegando, apesar de saber dele porque tenho acompanhado suas exposições. Depois quero o autógrafo. Será um prazer. Abraço. Tchau, forte. pessoal. Um abraço. Até mais.